Olha, André, ainda não vai começar a semifinal do Florete Feminino, mas a gente tem dois convidados especiais aqui, o Luciano e o Matheus, pai e filho, treinador e atleta, os dois aqui de Curitiba, do clube curitibano. E Matheus, vou começar com você, muito próximo de chegar à final, né? Ali na reta final, um jogo bastante disputado, de viradas, você na frente, depois ele na frente, ser um jogo bastante difícil. O que você achou que faltou para você chegar na final? Cara, foi detalhe primeiro, né? Primeiro, boa noite para todo mundo. Joguei com o Grunha, né, que a gente chama ele, é o Richard Grunhauser. Ele tá no esporte há muito tempo, né? Eu acredito que tem 32 anos e eu acompanho ele desde que eu comecei no esporte, né? Eu comecei na esgrima desde os 7 anos de idade e ele sempre esteve lá. Então, primeiro, foi uma oportunidade muito legal poder fazer uma semi com ele, né? Minha primeira semi no adulto. Então foi muito legal, inicialmente, saber que eu ia jogar com um oponente tão forte assim. E honestamente estava conversando, a gente estava fazendo a preparação antes do combate e eu estava bem receoso, sabendo que ele ia ser um oponente complicado, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas eu entrei com a cabeça de tentar fazer o melhor possível. Foi um bom combate, mas eu acho que faltou um pouco dessa questão de maturidade de decidir, porque eu sabia que era um oponente difícil. Teve momentos que eu olhava e pensava, talvez não seja o momento de finalizar, e nisso ele entrava, porque era o momento de finalizar, e acabou saindo a vantagem para ele. Mas eu acho que foi um combate muito bom para os dois lados e foi muito legal. Isso que eu ia falar até, porque você é muito novo ainda, né, disputando agora com um adulto. Sentiu tanta assim diferença de nível do juvenil para o adulto, atletas tão consagrados assim, você quase enfrenta um Alexandre, né, que ganhou medalha na Copa do Mundo na final. Como que você avaliou também essa diferença? Cara, com certeza tem uma diferença, mas eu acho que a base do Brasil vem crescendo bastante. A gente vem com um grupo muito forte ali. Todo mundo do Sub-17, do Sub-20 está treinando muito para chegar bem contra os adultos. Então eu noto uma diferença, mas eu acho que é mais uma diferença de experiência e de trabalho tático. Assim, técnico a gente está começando a chegar lá, mas a gente ainda tem que cavalgar bastante para chegar. E eu acho que no final das contas é uma diferença grande, mas nada que o tempo não resolva, e o esforço também, né? Luciano, agora eu vou falar com você. A gente está falando com o Regis agora há pouco, né, que tem filha disputando, e você é treinador e o filho. Como consegue diferenciar, né, não usar tanta essa emoção na hora de treinar o filhote? Então, toda vez que eu vou jogar, que ele vai jogar, eu prefiro ser técnico dos meus outros alunos, não dele. Porque começa a me dar frio na barriga. Eu não quero ver o combate dele, mas ao mesmo tempo eu quero para tentar ajudar de alguma maneira pós-combate, né? Então hoje a gente começou muito bem. A ideia dele, ele vem de uma semana que ele não pôde treinar porque ele pegou uma infecção de garganta, né? Então a gente veio com vontade, né? Que ele treina muito e veio bem preparado psicologicamente, né? Daí eu falei, vamos tentar. Daí ele queria ganhar todas na pule, então eu falei, vamos trabalhar para isso. Daí ele ficou muito contente porque foi, né, a primeira vez que ele passou em segundo lugar num adulto, né, porque ele é juvenil. Então a gente viu que o caminho estava ali para hoje ser um bom dia. E aí ele foi construindo gradativamente essa vitória, né? Tipo, até chegar onde ele chegou. Quase matou eu do coração no quadro de 8 ali, que valia a medalha, né? Com o oponente que é daqui de Curitiba também. Eles se enfrentam, né? E até uma categoria abaixo, mas está com um nível muito alto. E aí a gente achou que seria mais fácil. E no final, né, teve um pouquinho de trabalho ali, mas no final ele foi, né, merecedor ali de ganhar. E aí fomos contra com o Grunhauser, que realmente a gente não esperava um combate de um nível igual. Então eu fiquei muito orgulhoso dele, porque jogou de igual para igual, né, a nível do adulto, né? Então isso, e é mérito dele, porque ele treina bastante desde os 7 anos, está com 11 anos de esgrima, né, quase 12, que vai fazer 19 agora. E o trabalho é esse, é que ele cresça, evolua e possa chegar mais longe que ele puder dentro da esgrima. Quero saber, você comentou desde os 7 anos, né, na esgrima, como que entrou essa paixão na família da esgrima, né? Porque é um esporte, querendo ou não, um pouquinho mais alternativo aqui no Brasil, está crescendo bastante agora, mas assim, eu sei que tem programas da prefeitura também que abrem esse espaço para a esgrima, lá na Praça do Atlético, né, o clube de futebol que tem isso, mas assim, não é tão comum a gente saber de alguém que está fazendo esgrima. Curitiba agora está se firmando muito também como um polo da esgrima brasileira, vai ser aqui esse centro de formação, centro de excelência, mas eu queria saber da família de vocês, né? Da onde que veio essa paixão pelo esgrima? Então, eu comecei a fazer esgrima quando eu tinha 10 para 11 anos. Né? Na escola que eu tinha o contraturno, e aí eu tentei fazer ginástica olímpica, não consegui, me aceitaram na esgrima. Né? Aí eu fiz até os 17 anos,
Aí eu parei por causa de estudo, faculdade, essas coisas. E aí eu voltei com 37 anos, 20 anos depois. E aí a paixão não foi embora, né? E ficou guardada para quando eu pudesse. Aí quando eu voltei, eu voltei em 2010, ele tinha 3 anos, e eu comecei a treinar para competir na categoria mais velha, né? Que a gente tem hoje pré-veterano acima de 40. E aí eu comecei a treinar e me destacar nessa categoria que hoje, né, eu consegui também crescer nessa categoria. E nisso eu fui passando para o meu sobrinho, né, que também, né, acompanha a gente, e daí veio ele. Né? Então aí ficou fácil, porque eu também já estava no mundo, daí eu aí eu virei professor para começar a trabalhar pensando nele, né? Criei uma sala de esgrima em casa para ele poder treinar ele e para a gente poder, e aí gradativamente ele está alcançando todos os objetivos, mas infelizmente é de pai para filho, para sobrinho, é assim que chegou até ele. Quero saber, você tentou jogar bola, futebol, algum outro esporte, até se apaixonar pela esgrima ou não? Ou o pai falou, não vai ser esgrima e é isso mesmo? Confesso que no começo, quando eu era mais novo, tentei jogar alguns esportes, mas sempre desde os 5, 6 anos aí ele olhava pra mim e falava, não, vamos lá pro treino comigo, filho, vamos fazer tal coisa. E eu comecei lá, mas já tiveram meus momentos de trocar de esporte, joguei basquete também, passei em base, mas aí conciliar o treino dos 2 esportes não dava e eu sempre estive na esgrima. Teve um momento que eu decidi que era aqui que eu ia seguir carreira, que eu ia atrás do meu objetivo aqui dentro. E continuei. Agora, para fechar mês de Copa do Mundo, acredita no Hexa do Brasil ou não? Com certeza, com certeza. O Neymar? Com o Neymar, tem que ter Neymar. Talvez não como jogador principal, mas tem que ter Neymar, com certeza. Vamos para frente, né? Sempre o Brasil na frente, né? Agora a última, né? A gente estava falando de Copa do Mundo, mas assim, você tem ainda competições nessa temporada, muito importante o brasileiro para as competições sul-americanas, internacionais. O que você espera ainda de projeto também individualmente para essas competições? A temporada internacional ela está terminando agora, né? O circuito é diferente, é de julho a julho, não de janeiro a janeiro, né? Então a gente tem o Sul-Americano Juvenil no início do segundo semestre agora, então a preparação segue para essa competição agora. A gente ainda tem o CBI Juvenil também, que seria da nossa categoria não adulta, então a preparação desse ano vinha sendo não só para essa prova, mas principalmente para Juvenil. Então a gente acabou tendo um resultado adiantado da preparação, então isso é ótimo. Mas são essas 2 competições e a preparação segue sendo para o Mundial do ano que vem, que é a competição mais importante, é o Mundial Sub-20. Eu estou olhando para ele e para todas as Copas do início de janeiro, então é um bom trabalho que a gente tem pela próxima temporada. Sem descanso para ele no mês da Copa? Não tem descanso não, tem que começar a treinar, se preparar bastante, né? Porque ele sofre bastante com lesão, né? Então vamos trabalhar para mais importante para a gente nesse ano é o brasileiro, que nem ele falou, o juvenil, né? Esse foi um bônus, vamos dizer assim, porque eu falo para ele sempre, foque na sua categoria. O que vier além é um plus para a gente e trabalhar para ele poder evoluir internacionalmente também. Como ele jogou esse final do ano passado e no começo desse ano, jogou algumas Copas, que isso também elevou o nível dele de competição. Então, para ele chegar aqui, ele está realmente fazendo um trabalho para ser um grande atleta. Agradecer o Luciano, o Matheus, né? Belíssima entrevista que vocês proporcionaram pra gente. Volto com você, André. Valeu, Guilherme, muito obrigado. Agradeço a dupla, pai e filho, treinador e esgrimista. E vale o destaque, como fala bem, muito novo, mas falando muito bem, uma articulação muito boa também, uma argumentação também muito legal. Como fala bem, né, o Matheus, tão novo, mas parece que já sendo preparado de fato para o alto rendimento, que legal, né? O Matheus é um cara que fala bem, ele movimenta bem as redes sociais, ele interage bem ali nas redes sociais com o público, então acho que é a geração que já aprende a mexer com essa parte social que a gente não tinha no passado, né? Exato, e o pai também, né? Legal demais ouvir os dois lados, né? A gente tinha comentado durante o jogo dele, o pai tá ali